Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre setup e robôs, tá? Lembrando bem para vocês aí, aqui do canal, né? É a minha opinião, tá? É a minha opinião que eu esboço aqui nos vídeos do canal, né? Então são coisas que eu faço, coisas que eu utilizo, o que eu olho, o que eu já fiz, o que eu já passei, o que eu indico, o que eu não indico, tá ok? E setup e robôs, pessoal, é uma coisa que eu não indico, tá? De forma, maneira alguma. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Vou mostrar isso para vocês, tá ok? Por que isso, por que aquilo. Bem rápido aqui para vocês entenderem, tá ok? Então, pessoal, mostrando aqui um pouquinho mais da minha tela para vocês. Vocês estão vendo que, comparando a vídeos anteriores da minha tela aqui do Profit, eu não tinha candles azuis, candles roxos, de coloração roxa, e que agora eu tenho, né? E vocês repararam, né, um detalhezinho, falou, Paulão, cara, aí apareceu um candle roxo e depois o mercado caiu. Aqui apareceu um candle azul e o mercado continuou subindo. Oh, que coisa interessante. Isso daí é um setup? Não. Isso para mim não é um setup. Mas, meu amigo, se eu entregar isso para algumas pessoas, certas pessoas vão transformar isso aqui no setup do caranguejo que tem chifre. Porque eu já ouvi cada um aqui. Tem o setup do não sei o que lá do passarinho, o setup do pozinho, o setup de não sei o que. Mas tem um monte de nomes, um monte de nomes. Pessoal, isso aqui é um indicador, só isso. Em dois momentos aqui, eu tenho um candle roxo aqui, o mercado cai aqui em torno de 13 pontos. Eu tenho outro candle roxo aqui, ó, onde o mercado cai mais 13. Só que nesse candle roxo aqui, o mercado subiu. Então, todos são favoráveis? Não. O setup e os indicadores, eles também erram, né? Só que, se eu trazer a informação, a análise junto com os indicadores, eu, por exemplo, jamais eu venderia aqui. Eu deixaria para vender aqui em cima. Vocês entenderam? Então, não tem que levar para o lado do setup. As pessoas levam para o lado do setup porque querem ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro. É isso. Então, assim, eu tenho... Nossa, não dá para contar aqui e falar para vocês a quantidade de formas diferentes de operar que eu tenho, tá? Porque estão dentro de uma análise, tá? E quando você analisa um item, alguma coisa, você leva em consideração um monte de coisa, né, dentro dessa análise. E essa análise, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu sou um analista de segurança do trabalho de empresas, certo? Beleza. A Nestlé, uma fábrica grande da Nestlé, é uma empresa? É. A Coca-Cola é uma empresa? É. O Banco Itaú é uma empresa? É. Mas todas têm o mesmo jeito? Não. A Coca-Cola é bebida, a Nestlé tem chocolate, sorvete, biscoito, comida para cachorro. A Coca-Cola tem líquidos, refrigerantes, água. Cada uma é um jeito diferente de operar. Cada uma tem uma operação diferente. Então eu não posso pegar a mesma coisa que eu aplico no Itaú, onde a 95, 99% das pessoas trabalham sentadas e não tem risco nenhum, comparado a quem vai fabricar, vou dar um exemplo aqui, a Coca-Cola, um líquido, onde tem garrafa de vidro, maquinário, barulho, tem outros riscos dentro das empresas. Então, aqui eu tenho diversos jeitos, análises para operar. Eu não foco apenas na coloração do candle. Ah, porque apareceu roxo eu vou vender. E apareceu azul eu vou comprar. Não, eu não faço isso. Isso entra junto com uma análise. Tá, então peraí. Então, tem um candle roxo. O mercado está falando para mim que já subiu demais. Já subiu 62 pontos aqui em quase 3 horas.
possivelmente o mercado vai dar uma pequena queda. Então aqui eu vou entrar vendido, posicionar o meu stop e se o mercado cair eu vou fazer meu lucro. Simples assim. Só que a maioria das pessoas, infelizmente, buscam dinheiro em tudo que é lugar. Então eles pegam, por exemplo, essa regra de coloração e transformam isso num setup. Então pegam o candle, o bebê abandonado. Nossa, apareceu um bebê abandonado, é compra. No dólar, aqui no Brasil, não tem bebê abandonado, ele não aparece. Nos últimos 20, 25 anos, né? Não falei não aparece, mas ele apareceu, se eu não me engano, aqui no estudo que eu fiz, acho que 3 vezes. Em 25 anos. Multiplique 25 anos vezes 250 pregões, que tem por ano. Qual o valor que dá? Vamos pegar aqui, ó. Vou até fazer aqui para vocês rapidinho aqui, ó. 25 anos vezes 250 pregões. Serão aproximadamente 6.250 pregões. Desses 6.250 pregões, eu vou dividir por... Eu vou arredondar aqui 5 vezes que o bebê abandonado apareceu. Vou dividir por 5. 312. É uma porcentagem tão assim significativa que não vale a pena eu ficar esperando um bebê abandonado todo dia acontecer se ele não vai acontecer. A probabilidade de acontecer é muito baixa. Né? Então por que eu vou ficar esperando isso? Então setup é isso. Setup o pessoal pega essas regrinhas de coloração, indicadores, configuração de indicadores e aplicam numa regra e vendem para vocês como setup. E o que é pior ainda depois de tudo isso é que eles não contentes com isso, eles vão lá e automatizam dentro do Profit. A Nelogica tem um módulo de automação das estratégias, que é onde eu coloco automático, sempre que aparecer um candle roxo eu vou vender e aparecer um candle azul eu vou comprar. E a estratégia, né, automatizada, ela entra em ação toda vez que esse candle aparecer e toda vez que esse candle aparecer, e será aplicada a regra que eu coloquei dentro da automação. Isso se chama um robô. É isso que um robô é feito. Acredito que muitas pessoas não saibam como é feito um robozinho trader, mas é exatamente isso, pessoal. É a automação de um setup, de uma regrinha de coloração, de uma configuração do indicador, tá? É isso. Paulo, então é por isso que você não acredita? Não. Aliás, né? É por isso que eu não acredito. Né? Eu nunca comprei um robô, nunca comprei um setup para testar. Não, mas eu bolei, tá? Eu tentei, só que não dá. Por que não dá? Porque não é uma coisa que vai acontecer todos os dias. Tá? Não é uma coisa que vai acontecer todos os dias. Por exemplo, uma linha de produção dentro de uma fábrica é a mesma coisa todo dia. Vai entrar a matéria-prima, vai passar por um processo fábrico e depois vai sair um produto final. Todo dia é a mesma coisa. Então, eu consigo automatizar a forma que a matéria-prima chega, consigo automatizar a forma que a matéria-prima se torna um produto e eu consigo automatizar a saída dela. Agora, no mercado financeiro não dá. Cada dia é uma coisa diferente. Cada tempo gráfico acontece uma coisa diferente. Cada hora acontece uma coisa diferente. Você tem dias que o mercado sobe 80 e cai 80 no mesmo dia. O mercado sobe 80 pontos, depois despenca 80 pontos. Como é que você vai fazer? Aí vai ficar aparecendo um monte de candle azul, indicando para você entrar comprado, contra a tendência de queda, porque o mercado está caindo. Eu não vou executar. Mas se eu automatizar a estratégia e colocar um robozinho, ele vai executar. Ele vai colocar em prática. Então, eu não faço, eu não utilizo. Mas eu utilizo como indicador. Indicador eu utilizo. Né? Então, eu estou aqui analisando, eu estou vendo que o mercado está subindo demais, está criando divergência de IFR, que é um outro indicador que eu utilizo bastante. Aparecer um candle roxo, eu vou vender. Eu vou ficar até ele cair lá embaixo? Depende.
Depende do que acontecer depois dele. Vocês entenderam? Aqui, por exemplo, me dá um sinal de reversão. Eu vou continuar vendido? Não. Por quê? Porque o mercado pode voltar aqui em cima novamente. Aqui me deu um candle roxo. Vou vender de novo. Beleza. A hora que ele me fecha um candle azul, eu saio da operação. Por quê? Tá mostrando para mim que não quer cair, quer continuar subindo. Então eu estou analisando, eu estou acompanhando o mercado. Se eu automatizar tudo isso, o robô vai cometer erros que eu não cometeria se eu estivesse na frente da tela. Entenderam onde que eu quero chegar? Então, por isso, pessoal, eu não indico a compra, né, de indicadores, essas regrinhas, né, compra de setup, a compra de robô. Tá? Não cai nessa historinha aí de nego vendendo isso na internet, Instagram. Eu tenho aproximadamente no meu Instagram mais de 5.000 traders bloqueados. 5.000 traders bloqueados. 5.000 contas, vamos dizer assim, né? 5.000 traders não. 5.000 contas bloqueadas. Porque o cara estava querendo me vender um setup, me vender uma regra de coloração, me vender um sinal de entrada. Tem indicador que plinta aqui, ó, um sinalzinho para te dar a sensação, aqui você vai comprar e aqui você vai vender. Sabe? Então, assim, é uma coisa, pessoal, que não dá certo, tá? Agora, por exemplo, uma inteligência artificial, aí sim. Aí sim, se eu fizer uma programação de uma inteligência artificial para ela analisar o mercado como eu analiso e colocar essa inteligência artificial dentro do mercado financeiro, aí eu automatizo de olho fechado, porque ela vai olhar exatamente o que eu olho. Só qual é a diferença? Eu não preciso ficar na frente da tela, eu posso fazer outras coisas. Aí sim, sem problema nenhum. Mas isso até agora não pode no mercado financeiro, né? O que pode são esses robozinhos de execução, isso aí pode. PJs grandes, eles têm também robôs, mas é de uma maneira diferente. Não é essa maneira gráfica que nós estamos falando aqui. Lá o robozinho deles é por preço, tá? Então eles têm uma posição, vamos dar um exemplo aqui, de 10 milhões de reais para comprar dólar hoje. Então eles vão esperar chegar num certo preço, vão ativar o robozinho deles de execução e o robozinho vai ficar comprando um a um até inteirar os 10 milhões. A hora que inteirou os 10 milhões, o robozinho vai parar de comprar. E isso é tanto para compra quanto para venda. De um modo simplificado, tá, pessoal, que eu estou explicando para vocês, isso é um robô de um PJ. Agora o PJ não utiliza esse tipo de robô, tá? De setupzinho, de robozinho de não sei das quantas. Não, isso não utiliza, tá? Isso aqui são pessoas tentando ganhar dinheiro em cima de pessoas que não têm conhecimento. Então o cara não tem conhecimento, não sabe, aí o cara mostra lá, não, porque você chegar aqui, né, o candle vai pintar roxo e você vai fazer a venda. E vai mostrar para você isso aqui do gráfico, ó. Isso aqui ele vai te mostrar, né? Realmente, aqui o mercado roxo ele veio. Mas cadê aquele candle roxo aqui de trás mostrando que estopou? Cadê aquele outro aqui na frente falando que o mercado apareceu outro candle roxo, mas não foi para baixo de novo? Ele não mostra. Ele só mostra fragmentações de imagens para te influenciar a compra. Entenderam, pessoal? É um assunto bem polêmico, tá? Mas é praticamente isso. Por isso que eu não acredito nisso, tá? Por isso que eu não utilizo isso como maneira de execução primária. Eu uso isso como mais um elemento que me ajude a tomar uma decisão. Vocês não têm ideia do tamanho do código, né, dessa regra de coloração aqui do candle roxo. Vocês não têm ideia. É gigante. Tem acho que 130 linhas aproximadamente. Porque não é só candle roxo. Aqui eu tenho outros indicadores aqui no meio também. Eu fiz uma salada mista. Eu recebi algumas coisas de outras pessoas, fiz uma junção, reescrevi alguns pontos. E eu não sou um programador, aprendi tudo isso daí na raça. E montei essa regra de coloração. Isso aqui é minha, né? Eu forneço para algumas pessoas, alunos meus, né? Mas nenhum utiliza isso aqui como regra primária. Utilizo isso como mais um indicador. Então eu tenho mais alguma coisa me falando,
né? Que é para vender ou que é para comprar. Simples assim. Pessoal, não caiam nessas pegadinhas de internet, Instagram, Telegram, Facebook, que fica oferecendo esses robozinhos, disso, aquilo. Não, pessoal, tá? Não façam isso, tá? Vão atrás de aprender análise, né? Vem aprender análise, analisar o gráfico, tomar melhores decisões, mas não fica focado nisso não. Não fica colocando o seu dinheiro nessas coisas, porque a maioria das vezes você vai perder. A probabilidade de você perder é muito maior do que você ganhar. Entenderam? Compreenderam? Então, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Dúvidas, deixem comentário, façam perguntas. Ah, Paulão, fala um pouco mais, faz um vídeo falando um pouco mais da parte 2, 3. Cara, eu vou atender o máximo de pessoas que eu puder, tá? Então deixa o seu comentário, né? Quer tirar uma ideia, conversa, manda pergunta. Eu vou tentar ajudar a maioria que eu puder aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.